Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Hoje nós vamos dar continuidade ao conteúdo programático para o concurso do Corpo de Bombeiros. Mas estatística, de longe, é um dos assuntos mais cobrados. Por exemplo, em vestibulares como o Enem, em vestibulares tradicionais, nas academias militares também é cobrado. Ou seja, estatística está em todas as provas que a gente conhece, ok? Do ensino médio. Então, mas o que vem ser estatística, propriamente dito? Tudo bem? Estatística é o ramo da matemática que vai tratar exatamente dessa análise por exemplo, um exemplo que a gente daria, né, é quando a gente está tratando de termos populacionais, por exemplo. Populacionais. Ou mesmo de pesquisas. Como assim, Miguel? Populacionais de pesquisas. Bom, a estatística está muito ligada a temas que envolvem, por exemplo, determinado candidato tem uma proporção X percentual de pessoas que votam para ele. Outro candidato tem outro percentual de pessoas que votam para ele também. Ou seja, a estatística ela faz esse estudo quantitativo e qualitativo dos números, ok? Por exemplo, na antiguidade, a operação de contagem populacional eram utilizados para a obtenção de informações sobre os habitantes, riqueza e poderio militar dos povos, sendo essas as primeiras aplicações conhecidas da estatística. O que é a estatística? Né? Que é um conjunto de técnicas e métodos de pesquisa que, entre outros tópicos, envolve o planejamento do experimento a ser realizado, a coleta qualificada dos dados, a inferência, e por aí vai, ok? Atualmente, os dados estatísticos são obtidos, classificados e armazenados em meios magnéticos e disponibilizados em diversos sistemas de informações, ok? O que é estatística? Bom, estatística é o ramo da matemática que está interessado nos métodos científicos para obtenção, organização, resumo, ok? E também conclusões que podem ser utilizadas para tomar decisões. Ou seja, a estatística é um estudo quantitativo, tá? Quantitativo ou qualitativo para uma determinada tomada de decisão. Ok? Perfeito. E os primeiros termos que a gente vai aprender aqui na estatística é exatamente o termo de população e amostra. Ok? Tá bom? População e amostra. O que vem ser a população e amostra? Ok? O que vem ser? Bom, população, né, e amostra, por exemplo, imagine uma fábrica de parafusos, com uma grande quantidade de unidades produzidas por dia. É impossível ou inviável observar todo o grupo de parafusos para retirar os defeituosos. Sim, por exemplo, são feitos 10.000 parafusos. Já imaginou ter que olhar parafuso por parafuso para saber qual é, por exemplo, em porcentagem, a quantidade de parafusos que são defeituosos? E tu ia levar uma eternidade para fazer isso, ok? O cálculo, a retirada dos parafusos defeituosos não são feitos no grupo todo, denominado população, ou seja, a população, ou o universo, no caso, o cálculo, a retirada dos parafusos defeituosos não são feitos no grupo todo, denominado população ou universo. Para isso, a gente examina uma pequena parte chamada de amostra, ou seja, a população é o todo. Opa, nosso algoritmo aqui tá forte hoje. População é o todo, ok? E a amostra uma parte. Tudo bem? Por exemplo, se eu tenho... A gente, a população brasileira, tem 209 milhões de habitantes, provavelmente. Ou, não é certo, lógico, é uma estimativa, né?
Mas, por exemplo, a população é tudo isso aqui. Uma amostra, por exemplo, seriam tipo, as pessoas que moram no Rio, por exemplo, sei lá, seria uma quantidade, ok? Ou seja, a população é total e a amostra é essa parte que a gente está estudando, tudo bem? Aí tem a distribuição de frequência, ok? Ou seja, quando a amostra é representativa, as conclusões sobre a população são de grande importância. Distribuição de frequência, né? Por exemplo, o que é a distribuição de frequência? Exatamente a distribuição de frequência é quanto alguma coisa como eu posso dizer para você, se repete naquele estudo. Por exemplo, deixa eu mostrar para vocês aqui a distribuição de frequência, né? Distribuição de frequência. O que seria isso? A distribuição de frequência é exatamente um estudo que a gente faz sobre determinada hipótese. Vamos considerar, por exemplo, uma população de 100 alunos de uma escola e suas alturas de acordo com a tabela. Aqui vamos montar uma tabelinha rapidinho. Aqui seria a altura, né? Altura. E aqui seria, por exemplo, o número de estudantes. O número de estudantes. Essa aqui é a distribuição de frequência que a gente está estudando, tá? Por exemplo, imagina que o pessoal tenha uma parte tenha de 1,51, né, de altura até, por exemplo, 1,58. E a quantidade e o número de estudantes sejam, por exemplo, que tem essa faixa etária de altura, sejam 5, por exemplo. Ok? Aí de 1,59 até, por exemplo, 1,66, seja uma quantidade de 18 pessoas, por exemplo. Aí vamos ver outra parte aqui. 1,67, por exemplo, até 1,74. Vai ter, por exemplo, outras pessoas aqui. Quem é? 42 e assim por diante. Ok? A gente vai montando tabela aqui, tá bom? Aqui também. Ou seja, após a coleta de dados, né, os dados são distribuídos em classe ou categorias e determina-se o número de indivíduos pertencentes a cada classe. Este número, no caso esse aqui, ó, é o dito frequência, é a dita frequência, tá? Frequência com que, por exemplo, essa altura se recorre na turma, ok? Ou seja, frequência, distribuição de frequência é quantas vezes esse determinado valor ocorre. Por exemplo, o pessoal que tem entre 1,55 e 1,58, o número distante é 5, por exemplo. E por aí vai, ok? Ou seja, essa é a distribuição de frequência de altura dos alunos nessa classe, tudo bem? Aí a gente tem, na estatística, alguns entes. Por exemplo, a gente tem o histograma. Histograma. Cara, o histograma, basicamente, são aqueles gráficos, tá bom? Que a gente tem gráficos de retângulos, ok? Consiste em um conjunto de retângulos que possuem as bases sobre um eixo horizontal. Concentram no ponto médio as larguras iguais às amplitudes no intervalo das classes. É basicamente, por exemplo, tem aqui o plano cartesiano, né? Aqui, Y, X. O histograma basicamente é aquele cara lá, ó, que tem aqui, ó, por exemplo, tem um gráfico de determinada coisa aqui, ok? Aí, por exemplo, tu tem aqui, ó, ok? Tem outro aqui, ó, aí tem outro bem pequenininho aqui, ó, ok? O histograma é basicamente isso aqui, ó, um quadro em X e Y, né, que representa, por exemplo, sei lá, aqui, por exemplo, as pessoas que, sei lá, aqui, por exemplo, as pessoas que gostam de carro, entendeu? Aí vai aqui, ó, vão ser, por exemplo, 10. Pessoas que gostam de peixe, vai ser, por exemplo, 6. Pessoas que gostam de peixe, entendeu? E por aí vai, ok? Isso aqui é um histograma, um conjunto de retângulos que possui as bases sobre um eixo X, como eu mostrei, concentra no ponto médio, as larguras iguais às amplitudes dos intervalos das classes, ok? Aí a gente montou basicamente esse histograma aí, tá bom? Só uma palhinha de um histograma, tudo bem? Além do histograma, a gente tem um polígono de frequência, que é basicamente um histograma, só que, por exemplo, com esse negócio aqui, ó, com digamos assim, esse caminho aqui nos pontos médios do histograma, ok? E por aí vai.
É um gráfico de linha que a frequência são colocadas sobre perpendicular, levantada nos pontos médios. É o que eu falei para vocês aqui, ó. Não falei que é perpendicular, mas esse gráfico que a gente tem, ele pega aqui a perpendicular, ó, de cada ponto médio aqui dessas frequências, ok? Claro, então é um formato diferente. Eu sei que isso foi uma analogia para vocês pegarem a ideia, ok? Aqui, por exemplo, ok? Aí seria aí um polígono de frequência, tudo bem? Aí tem a distribuição de frequência e por aí vai, ok? Aí agora a gente vai entrar no que realmente é importante para vocês, tá? A gente vai falar de moda, mediana e a média, ok? Média, a mediana e moda, ok? Bom, eu vou dar vou dar tipo assim, como eu vou dizer pra você, vou dar exemplos claros do que seria isso, tá bom? Vamos começar com a média, tá? Vamos começar com a média. A média, vamos começar aqui, né? Vamos começar com a média. A média, senhores, a média é um valor representativo de um conjunto de dados, tá? Como esses valores representados tendem a ser localizados em um ponto central do conjunto da tabela, as medidas são também denominadas medidas de tendência central, ok? As principais medidas utilizadas são média aritmética, mediana, moda, média geométrica e média harmônica. Aqui a gente só vai precisar falar da média aritmética, a mediana e a moda, ok? Média aritmética, ok? A média aritmética, por exemplo, vamos fazer, por exemplo, a média aritmética de alguns números aqui. 4, 6, o 5 e o 2. Por exemplo, imagina que eu quero a média entre o 4, 6, o 5 e o 2, perfeito? Como é que eu represento a média? Bom, a média, essa média aqui, é só tu pegar o 4, mais o 6, mais o 5, mais o 2 e dividir pela quantidade. 1, 2, 3, 4. Ou seja, pegou todo mundo aqui e dividiu por 4. Tá bom? Aí quanto é que daria aqui? A média aritmética daria 4 com 2, 6. 6 com 6, 12. 12 com 5, 17. Ou seja, ficaria 17 sobre 4. Ok? 17 sobre 4, que dá 4,25. Ok? Ou seja, isso aqui é a média aritmética dessa frequência aqui. Ok? Bem facinho, bem de boa. Tudo bem? E a média a aritmética ponderada, ela já vai ser um pouquinho diferente da média aritmética, mas não muda muita coisa, ok? Por exemplo, se eu tivesse o seguinte exemplo, né, que eu vou ler para vocês. Um vestibular é feito em 3 fases com pesos. Por exemplo, o vestibular tem pesos, tá? O vestibular tem peso 1, 2, 3, tá? Um vestibular qualquer, respectivamente. Um estudante teve as notas 6, 6 e 4 nessa fase. Qual foi o seu desempenho médio? Aí, vamos lá. O estudante teve a nota de 6, 6 e 4. Bom, esse aqui não são os pesos, ok? Isso aqui não são os pesos, então vai ser a média ponderada, vai ser 6 vezes 1, mais 6 vezes 2, mais 4 vezes o 3. Isso tudo é dividido pelos pesos, 1, mais 2, mais 3. Tudo bem? Aí, no caso, em cima daria 6 vezes 1, 6, 6 vezes 2, 12. Dava 18, né? 4 vezes 3, 12, daria 30. Ok? Aí, dividido para 6. Perfeito? 30 dividido para 6, a média ponderada é 5, tá? Ou seja, a média, e essa aqui seria a média ponderada, tudo bem? Isso aqui seria a média ponderada. Ou seja, a média ponderada é a média que tu vai usar os pesos, tudo bem? Os pesos, e tu vai dividir pelos pesos no final das contas, tá bom? Aí vimos a média ponderada e a mediana. Vamos ver a mediana agora. Tudo o que eu vou dar para você é através de exemplo, tá?
A mediana de um conjunto de números colocados em ordem de grandeza é o valor médio ou a média aritmética dos dois valores centrais. Como assim, Miguel? Vamos lá para a mediana. Mediana é essa daqui, ó. Mediana. Ok? Mediana. Bom, a mediana é a média central, tudo bem? Aí, imagina que eu tenho esse seguinte problema, o conjunto de números, né? 3, 4, 5, 7, 8, 9. Ok? Quando na mediana tu tiver, por exemplo, tu tiveres uma sequência, né? Em ordem, como assim em ordem? Em ordem é o seguinte, em ordem quer dizer o rol. O que é o rol, Miguel? O rol é tu botar em ordem crescente, por exemplo. Quando tiver a ordem crescente aqui, ou decrescente, tu vai verificar a mediana, perfeito? Aí como é que funciona? Tem dois casos. Tem quando o número de elementos é ímpar e tem quando o número de elementos for par. Nesse caso é ímpar, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Para te descobrir onde é que está a mediana, ou tu olha para cá, né? E vê que está realmente no meio, aqui. É isso aqui, o 5 seria mediana. Mas também tu pode fazer o seguinte caso. Tu pode contar, deu quanto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Deu 7, né? Pode somar com mais 1 e dividir por 2. Aí tu vai encontrar a posição da mediana. Ou seja, 8 dividido por 2 que vai dar 4. Ou seja, a mediana está na posição 4. 1, 2, 3, 4. Ou seja, o 5 é a mediana. Tudo bem? Mas para tu encontrar a mediana, tu tem que colocar no rol. O certo, na verdade, é a estatística. Pegou uma questão, coloca no rol, que é para ficar em ordem. Tudo bem? Ou seja, vimos a mediana. E quando for par, por exemplo, sei lá. Vamos ver um exemplo aqui quando for par. 1, 2, aí tá. É só acrescentar o 10 aqui, né? Por exemplo, botando em rol de novo, né? No rol, ficaria 3, 4, 4, 5, 7, 8, 9, 10, por exemplo. Tem 10 termos aqui. Opa, tem 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aí o que tu faz? Tu pega os 8 termos, divide por 2, que vai dar 4, né? Aí tu chega na posição 4. 1, 2, 3, 4, e pega esses dois termos, soma e divide por 2, que vai dar 12, dividido por 2, que vai dar 6. Ou seja, a mediana, 6, 6, né? 6 mais 5. É 6 mais 7, né, na verdade. 6 mais 7. Estou confundindo aqui os valores. Não, é isso mesmo. 6 mais 7 dá 12, dividido para 2 dá 6. E a mediana seria 6 nesse caso aqui, tá? Ou seja, só tu pegar os dois do meio, somar e dividir para 2, tudo bem? Aí isso aqui seria a mediana. A mediana seria 6, ok? Perfeito? Alguma dúvida em relação à mediana? Aí a outra seria a moda. Tudo bem? O que seria a moda, Miguel? A moda seria o seguinte. A moda de um conjunto, né, de números é o valor que ocorre com maior frequência, isto é, o valor mais comum. A moda pode não existir, e mesmo que exista, pode não ser único. Por exemplo, vamos ver uma sequência, por exemplo, 2, 2, um exemplo, né? Mais um exemplo aqui. 2, 2, 5, 7, 8, 5, 7, 8, 8, 8, 10 e 11. Aí qual que seria a moda aqui? A moda é o que mais se repete. O que é que mais se repete aqui? Não é 8? 3 vezes? Então a moda aqui nesse caso, a moda seria 8. Tudo bem? A moda seria 8. Ok? Aí, por quê? Porque a moda é o que mais se repete, tudo bem? Mas tem valores que não tem moda, tudo bem? Tem valores que é só mesmo o valor assim, tipo, não tem moda, tem ninguém que se repete, ok? Aí tem a média geométrica, mas tipo, não está no nosso edital. Tem a média harmônica também, só que não está no nosso edital, tá bom? Aí existem as medidas de dispersão.
que são medidas de dispersão? O que são as medidas de dispersão, Miguel? Bom, as medidas de dispersão é o seguinte. O grau pelo qual os dados numéricos tendem a dispersar-se em torno de um valor médio chama-se variação, ou dispersão dos dados. Vamos analisar o valor médio, tipo assim, vamos estudar algumas medidas de variação, que são as mais comuns, a amplitude total, desvio médio e desvio padrão, sendo que esses daí tudinho estão no nosso edital, tá? Por exemplo, a amplitude total. O que vem ser a amplitude total? Cara, é bem simples. A amplitude total de um conjunto de números é a diferença entre o mais alto e o mais baixo do conjunto. Ou seja, só tu pegar o valor mais alto, né, desses dados que tu tem, só tu pegar o valor maior menos o valor menor. Entendeu? Pronto, acabou. Essa é a amplitude total. Aí, por exemplo, se eu tivesse um conjunto, por exemplo, 2, 3, 3, 6, 8, 10, 11, 12. Ó, quem que seria o maior valor? O maior valor é o 12 e o menor valor é o 2. Aí 12 menos 10, ou 12 menos o 2 seria... Deixa eu botar um exemplo aqui, palpável, assim, por exemplo. 2, 3, 3, 6, 8, 10, 11 e 12. Qual que é a amplitude aqui? A amplitude é o 12 menos o 2. Ou seja, a amplitude é 10. Tudo bem? Porque a amplitude é o valor maior dessa sequência menos o menor valor. Perfeito? E o desvio médio? O que seria o desvio médio? O chamado desvio médio. Cara, o desvio médio, ele basicamente é uma fórmula, tá? O desvio médio basicamente é uma fórmula. Basicamente não, é resolvido por uma fórmula. Qual que seria essa fórmula? Desvio médio, eu vou chamar aqui dm no caso, é o somatório, tá bom? O somatório de 1 até n, né? De 1 até n, do modo de x1, ou xi, né? Menos a média. A média aritmética, tudo bem? A média aritmética dos valores. Dividido todo mundo pelo valor n. Ou seja, o número de termos dessa sequência. O desvio médio é isso, tá? Ou seja, Miguel, dá um exemplo da gente de desvio médio aí do conjunto, por exemplo. Então vamos lá, vamos fazer, por exemplo, um exemplo que a gente tem o 2, o 3, o 6, 8 e o 11. Um exemplo aqui, ó, desvio médio. Mas aqui a gente tem o 2, perfeito? O 2, o 3, o 6, o 8, ok? O 2, o 3, o 6, o 8 e o 11. Como é que seria o desvio médio desse cara? Bom, primeiro tem que achar a média, né? Como é que tu acha a média? Somando todo mundo, né? 2 mais 3 mais 6 mais 8 mais 11. E divide pela quantidade. Quanto temos? São 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ok? Ou seja, a média, que tem esse símbolo aqui, toda a média lá é assim, ó. Ok? Toda a média ela tem esse símbolo aí, tá? A média seria, no caso, em cima daria 30, né? 8, 10. Aqui é o 9, com isso aqui 30. 30 sobre 5. Ou seja, a média seria 6, a média aritmética, tá? Ou seja, esse valor aqui da média seria 6, ó. Seria 6, tá? Aí tu vai pegar quem? Desvio médio, né? Desvio médio é quem? É o primeiro valor, que é o primeiro valor, 2. 2 menos a média, que é a média 6, mais esse valor em módulo, tá? Ou seja, todos esses valores são positivos, mais o 3 menos o 6, mais o 8 menos o 6, né? Mais o 11 menos o 6. Todo mundo aqui, ó. Ok? Todo mundo dividido por quem? Todo mundo dividido por 5, né? Vai ser o desvio médio.
porque são 5 termos, tá? Ou seja, dividido por 5. Perfeito? Esse valor em cima aí, ele daria quanto? Bora ver. Desvio médio, né? Desvio médio. Aqui daria quanto? 6 menos 2 menos 6 daria 4. Menos 4 aí positivo, né? 4 mais 3 mais 2 mais 5, né? Sobre 5. Aqui daria 7. Com 7 dá 14. 14 sobre 5. Perfeito? 14 sobre 5 é igual a 2,8. Ou seja, o desvio médio seria 2,8. Perfeito? E o desvio padrão? O desvio padrão que a gente representa por S, né? É só tu tirar a raiz quadrada desse valor do desvio médio. Ok? Como assim, Miguel? Desvio padrão é isso aqui, ó. É só tu tirar a raiz quadrada do desvio médio. Desvio padrão é essa fórmula aqui, ó. Desvio padrão, né? Desvio padrão, só que esse desvio padrão não é dp, ele é S, tá? Nunca se esqueça disso. Ou seja, o desvio padrão, ele vai ser quem? Ele vai ser o S, que vai ser a raiz quadrada, perfeito? A raiz quadrada, dessa fórmula lá que a gente viu, ó. De I, né? 1 até N, perfeito? Do somatório, do x e menos a média, só que agora é o seguinte, é ao quadrado, perfeito? Isso aqui é ao quadrado, tá bom? O somatório é ao quadrado e dividido por N, tá? Ou seja, aqui é a média e aqui são os valores, tá? Aqui são os valores. Um pouquinho diferente só, tudo bem? Desvio médio. Ok? Em vez de ter módulo, temos parênteses, ou seja, aceita valores negativos, só que é elevado ao quadrado. Ou seja, fica positivo, tá bom? Aí, por último, né, para fechar, nós temos a variância. Variância. Perfeito? Variância. Na variância a gente estuda muito na faculdade isso aqui, ok? A variância é o seguinte, a variância de um conjunto de dados é definida como o quadrado do desvio padrão. Ou seja, é o quadrado do desvio padrão a variância. Ou seja, tu pega aqui o desvio padrão, peraí, vamos pegar aqui o desvio padrão. Tu pega aqui o desvio padrão, ó. Tu pega esse desvio padrão e eleva ao quadrado. Ou seja, a variância é o desvio padrão ao quadrado. Acabou. Pega esse valor aqui e eleva ao quadrado, tá bom? Ou seja, essa é a variância. Então, vamos recapitular o que a gente viu até aqui, tá bom? Bastante coisa para nossa aula aqui para a prova do Code Base. Bom, a primeira coisa que a gente viu é o seguinte, estatística, né? Que é o ramo da matemática que vem tratar exatamente dessas populações, tudo bem? Populações, vem tratar de pesquisas, ou seja, pesquisa em modos quantitativos ou qualitativos, para a gente tomar uma decisão no nosso dia a dia. Perfeito? Seja, por exemplo, votar no candidato X ou no candidato Y. Aí a gente tem o seguinte, tem que a população é o todo e a amostra é uma parte. A amostra é uma parte que a gente faz um tipo de estudo. Perfeito? A distribuição de frequência, né? Essa aqui é a frequência. É a frequência. E essa aqui é a quantidade, né? Lembrando, quando está assim, normalmente a gente faz uma média aqui, tá? Como é que seria a média aqui? Que eu já expliquei que a média aritmética é 1,1 mais 1,58 dividido para 2, tá? Porque tem um termo, dois termos, aí divide para 2, porque é a média aritmética, tá? Vimos o histograma, né? Que são retângulos, em que esses retângulos aqui no centro deles tem um valor, né? 1, por exemplo, 2, 3, ok? E temos as medidas de tendência, né? Que é a moda, mediana e média. Começamos com a média. O que é a média? É tu somar todo mundo que está aqui, sem se preocupar com a ordem, ou seja, com o rol. Sempre se preocupar com o rol. Tu pega todo mundo, seja 1, 2, 3 e 4. Somos 4 elementos e divide pela quantidade que é 4, tá? Aí a média deu esse valor aqui, essa aí é a média aritmética, tá? E a média ponderada é quando a gente tem os pesos. A média ponderada tem os pesos, tá? Pesos, perfeito? Pesos. Perfeito? Tem os pesos.
Esses pesos são esses valores aqui, ó. E na média ponderada a gente divide pelos pesos, tá? Nunca vamos esquecer disso. Ou seja, a média ponderada lá. A mediana, tá? A gente tem que se preocupar com o rol, ou seja, coloca no rol todo mundo e faz a mediana. Quando for ímpar, tu pega mais um e divide por 2, aí tu vai achar onde está a mediana, a localização. Mas quando for par, tu só pega o quantidade de valores e diminui por 2. Aí tu pega os dois centrais, soma e divide por 2. Faz uma média, né? Média aritmética. E a moda é simplesmente o valor que mais se repete nesse somatório todo, tá bom? A média de dispersão são a amplitude total, que é o maior valor sobre o menor valor, tudo bem? Aqui a gente viu que é 10. Temos o desvio padrão. Desvio padrão, que é o somatório de 1 até n, do modo de x, dos valores menos a média aritmética. Te mostrei a média aritmética, fiz um exemplo, tudo bem? E descobrimos que o desvio padrão nesse caso era 2,8. Não, desvio médio, né? E o desvio padrão é a raiz quadrada desse desvio, entre aspas, médio, só que não mais modulado, e ao quadrado. E todo mundo tirando a raiz, tá? Descobrimos que a variância é o desvio padrão ao quadrado, tá bom? Então, essa foi a nossa introdução à estatística, tá bom? Lembrando que eu tenho uma mentoria, tá bom? Eu tô com uma mentoria aberta para o concurso do Bombeiro Militar do Pará, ok? Mas quando passar a prova do Bombeiro, a gente vai ter mentoria para EA, para ESA, para o Enem, tudo bem? Eu vou também fazer um curso de cálculo 1. Perfeito? Então é isso. Quem quiser me procurar nas redes sociais, meu @MiguelJonas, _, tá? Quiser saber mais, pode mandar mensagem para mim que eu respondo, ok? Então a gente tem um grupo de estudos, ok? E lá onde a gente estuda, literalmente, tira dúvidas e se aprofunda nos conteúdos do ensino médio, tá bom? Então é isso. Qualquer dúvida, chame lá. Então, desde já, curtam esse vídeo, tá bom? Compartilhem. Compartilhem. E não deixe de se inscrever no canal, tá? Tem que se inscrever no canal. Diariamente vamos estar postando os vídeos sobre os conteúdos do ensino médio, perfeito? Então, bons estudos, fique com Deus. Deus abençoe vocês aí nessa caminhada que é os estudos do ensino médio. Falou!